Oi pessoal, tudo bem? A gente chegou no nosso quarto e no nosso último momento assíncrono, que será produzido por mim. Durante essa semana a gente vai conversar sobre administração pública no Brasil. E para isso a gente vai fazer uma breve análise sobre alguns marcos históricos da formação dessa área. E para falar sobre isso, a gente vai tratar sobre questões como o campo do conhecimento, a profissão e a atuação e algumas reformas implementadas. Nesse vídeo hoje, não farei um detalhamento sobre cada momento da administração pública, porque isso já está bem descrito no texto obrigatório, nos textos complementares. Não é esse o objetivo aqui, e a gente também não tem tempo para isso, e acho que não é o nosso enfoque. O nosso objetivo aqui vai ser apresentar alguns momentos do debate da administração pública. Esses momentos se consolidarão em grandes nortes teóricos para compreender o tema. E, consequentemente, eles criarão bases para o momento das chamadas disputas. O que a gente está entendendo por disputas? Primeiramente, a ideia de disputa sustenta uma insatisfação teórica sobre a administração pública. O trabalho, por exemplo, de Correia e Passador, que é a leitura dessa semana, apresenta elementos para isso, para compreender essa insatisfação, já que demonstra que grande parte do debate sobre a administração pública se deu sob uma fortíssima influência estrangeira, o que eles chamam da estrangeirização do tema. A ideia da disputa se assenta também no embasamento ou visões do mundo que subsidiam propostas em jogo. Nesse contexto, se apresentam visões sobre o papel do ser humano e do Estado, que subsidiam, em última análise, a contribuição sobre a gestão pública. Ou seja, essas duas perspectivas apresentam para a gente, por isso que a gente trabalha com a ideia de disputa, uma perspectiva de tensão sobre a ideia do público e como se realiza isso, e como se poderia gerir e administrar isso. Portanto, muito mais do que a convivência entre diferentes nortes da administração pública, pois essa convivência pressuporia uma dimensão harmônica, queremos e fazemos isso a partir da ideia de disputa para demonstrar que o ato da gestão pública no contemporâneo e a tensão entre os modelos que ainda permanecem. E quais são esses modelos? Importante destacar esses momentos, esses modelos que foram também momentos históricos, porque isso vai ajudar a organizar e dividir a minha fala. Primeiramente, o que a gente vai chamar do patrimonialismo, a burocratização, o gerencialismo e a chamada administração pública societal. A ideia de patrimonialismo é muito importante para a gente compreender a formação do Estado e da administração pública no Brasil, apesar de não ser especificamente um tipo de administração, até porque a ideia patrimonialista, até mesmo na análise weberiana, é um jeito, uma forma não organizada de coordenação e, consequentemente, uma forma em que a dominação racional legal ainda não está estabelecida. No Brasil, a ideia patrimonialista é muito importante se formos pensar até o momento de formação da Primeira República e mais ou menos 1930, se pudéssemos datar esses períodos. Diversos estudos clássicos sobre a formação do Estado no Brasil vão tomar a ideia patrimonialista como uma fonte de compreensão da maneira como o Estado vai se organizar. Por exemplo, Vitor Nunes Leal, com o coronelismo chave em voto, Raimundo Faoro, com os donos do poder, Nestor Duarte, todos esses vão tratar a ideia de um Estado, a ideia de um público e a relação dele com
os interesses privados. Em alguns casos, até mesmo a fragilidade do Estado para lidar com esses interesses. Claro que cada um desses autores toma essas variáveis e esses elementos de forma distinta, mas todos eles demarcam a ideia patrimonialista, constituem na ideia patrimonialista como um determinante da maneira como o Estado vai começar a ser, o público vai ser começar a ser pensado no Brasil. Edson Nunes, por exemplo, um texto que está como complementar na aula de hoje, para a aula de hoje, ele aponta que a ideia do clientelismo, que é uma das gramáticas políticas existentes na administração pública no Brasil, se desdobra na ideia na ideia patrimonialista e na ideia fisiologista. Então, o clientelismo, que é uma perspectiva que ele trabalha, uma ideia que ele trabalha, um conceito que ele trabalha, se desdobra, se realiza dessas duas formas. Basicamente, na análise dele, a ideia é que os políticos e o ente político utiliza a máquina administrativa também para realizar, de certa maneira, manter determinadas clientelas. E aí, nesse sentido, se confunde interesses públicos e interesses privados desses políticos. Para a gente, a ideia patrimonialista é uma ideia muito importante, de alguma maneira, porque é uma ideia que consolida uma visão ainda de interferência privada na ideia pública, no interesse público, na administração pública. É interessante a gente pensar na perspectiva do patrimonialismo como uma perspectiva de contenção de determinadas evoluções da máquina administrativa. Se formos pegar alguns estudos sobre municípios na Primeira República, por exemplo, e a formação da máquina burocrática nessas esferas locais ainda, a gente vai perceber que, de certa maneira, a não consolidação de certos aparatos administrativos se relacionava com a ideia patrimonialista justamente numa margem para manipulação e uso dessas instâncias administrativas e públicas no interesse de determinadas famílias. Então, a ideia patrimonialista é uma ideia de conter e segurar determinadas evoluções e determinados serviços prestados ao público e que, de certa maneira, impedem o próprio debate da administração. Mas, nessa uma outra dimensão da relação também, a gente pode levar em consideração que a ideia patrimonialista também se coloca numa perspectiva política e até de impedir determinadas representações estabelecidas numa democracia, no ideal de uma democracia representativa, porque impede, de alguma maneira, a compreensão de determinadas pessoas do público como algo que pode ser realizado por diferentes pessoas, diferentes interesses e, consequentemente, ser estabelecido a partir da ideia de representação. Murilo de Carvalho, num texto clássico que conceitua determinadas ideias, como, por exemplo, clientelismo, patrimonialismo, fisiologismo, ele vai apontar que a ideia patrimonialista na administração pública se realiza a partir do chamado filhotismo, que seria uma maneira de encaminhar determinados filhos, no caso das famílias, em determinados postos administrativos e, consequentemente, isso realizar ou segurar determinados privilégios, determinados interesses a partir dessas famílias, dessas relações familiares. Claro que José Murilo Carvalho está falando isso no primeiro momento da formação do Estado no Brasil,
Mas se a gente for pensar e levar em consideração a ideia e a partir dessa ideia, a gente vai perceber que ainda temos algumas compreensões, algumas realizações dessa mesma prática. Por exemplo, em estudos contemporâneos sobre a formação do judiciário no Brasil, é muito comum os autores apontarem uma relação hereditária na ocupação de determinados cargos e na projeção de determinados atores na carreira do judiciário relacionados a determinadas famílias. Então, o nome, a herança de determinada pessoa como uma variável para apontar se a pessoa evolui melhor do que outras na carreira judiciária é levado em consideração. Então isso ainda demonstra, claro, numa outra relação, de outras maneiras, mas ainda demonstra que a gente ainda tem determinados espaços que são ainda determinados ou que a relação familiar ainda é determinante. E claro, se a gente está falando de uma relação de judiciário, que é uma carreira já consolidada por meio de concursos e outras formas de evolução na carreira, mas também poderíamos relacionar isso na carreira política, por exemplo, nas carreiras políticas em que a gente ainda tem muitos atores políticos ou muitas pessoas que estão em determinadas funções parlamentares porque são filhos de determinada pessoa ocupante de um determinado cargo, né? Ou seja, alguém que carrega um sobrenome, que é filho de alguém ou neto de alguém, e consequentemente isso já é um cartão de visita na carreira. Essa é mais uma forma de compreensão de como os interesses privados ainda determinam a ideia da administração pública. A ideia da burocratização é muito ampla no Brasil. A gente vai começar a partir da década de 30, e a partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder e da reforma trazida por ele e da consolidação de determinados aparatos em termos de Estado, como um primeiro momento da ideia de burocratização. Como a gente viu no texto, essa ideia ainda foi muito importada do modelos dos Estados Unidos, sobretudo, a partir da evolução e da influência de determinadas escolas estadunidenses, que apontavam, que determinavam muito da maneira como a consolidação e a ideia de Estado no Brasil vai ser consolidada. Existe um debate muito forte na compreensão da própria ideia de cidadania, da ideia de direitos, que coloca um marco de 1930 e a formação, a chegada de Getúlio Vargas no poder e essas reformas de Estado promovidas por esse presidente como o primeiro momento da própria formação de um Estado e na consolidação de um Estado. Mas esse é um debate bastante amplo na sociologia, na ciência política no Brasil, e que outros autores também tomam outros momentos como esse momento de formação. Mas a ideia de burocratização é importante nesse momento e ele está muito associado a um setor, um departamento que é citado no texto. Eu acredito que vocês, se ainda não conhecem, vale a pena buscar referências sobre isso, que é o chamado DASP, Departamento de Assessoramento do Serviço Público. O DASP era uma espécie de superministérios, né? A ideia de superministérios não é uma novidade, inclusive a gente falou sobre isso naquele debate que eu fiz com o professor Rafael Machado.
nesse ministério se consolidava toda a ideia de burocratização, ou seja, concursos públicos, formação de servidores públicos, a própria ideia de patrimônio, ou seja, o cuidado com o patrimônio, a catalogação desse patrimônio também se dava por meio do DASP, a comunicação oficial, o diário oficial. Então todos esses eram aparatos que foram consolidados no DASP. Não vou ficar explicando detalhadamente aqui esse departamento, porque de fato ele é bastante amplo, tem muitos estudos. Um texto do Schwarzman, chamado Retrato do DASP, eu tenho esse texto em PDF, eu posso disponibilizar, e demonstra a amplitude desse departamento e algumas das ideias que estão colocadas. E além disso, acho que é importante citar que muitos autores, inclusive o próprio Guerreiro Ramos, que já foi citado na disciplina e que é tomado também como referência no texto da aula de hoje, do Correia e da Passador, foi um funcionário, um servidor do DASP. Ele, Capanema e outros autores, outros importantes nomes da administração pública no Brasil passaram pelo DASP, foram nomes fundamentais na chefia desse departamento. Nesse momento, como está colocado no texto, a ideia é uma prevalência da técnica, ou seja, primeiro, a criação de um aparato de Estado, técnico de Estado, ou seja, a ideia da consolidação de um aparato público e da dominação da racionalidade legal. De certa maneira, isso é o pressuposto colocado, uma racionalidade substantiva predominando, e, consequentemente, uma consolidação até mesmo de uma tentativa de descolamento da formação da ideia do público. A ideia do patrimonialismo e a ideia da burocratização se colocam como antíteses, né? Se a gente for pensar, a própria burocratização, a tentativa de burocratizar, é uma tentativa de criação de um aparato público e, consequentemente, impedir determinados espaços patrimonialistas e interesses privados predominando na administração pública. Então, a ideia de burocratização é uma ideia importante para a gente compreender como um momento posterior à ideia de patrimonialismo. Agora, quando a gente fala em burocratização, não significa que ela se deu de 30 a 88 a 98, enfim, qualquer marco, 67, qualquer marco histórico que se queira tomar de maneira única ou de uma única forma, mas existiram tendências, existiram ênfases em determinados momentos da burocratização que são importantes de compreender e que determinam algumas formas, algumas prioridades que eram dadas naquele momento. A gente podia dividir a burocratização então de duas formas. Uma primeira que seria a chamada fase nacionalista, e aí sim, do Estado Novo até mais ou menos 1945, o período de final do período Vargas. Esse momento marca, sobretudo, uma formação de uma ideia de nacional, né, do nacional, e até um predomínio do Estado Central. Ou seja, de certa maneira, é um momento ditatorial do Estado Novo e, consequentemente, isso determina muito da maneira como a administração pública vai ser realizada. Uma outra fase é já uma fase chamada de desenvolvimentista, também nesse período da burocratização. Aí sim, a gente vai tomar, a grande preocupação é uma preocupação de industrialização, de desenvolvimento, de ampliação das capacidades estatais, de intervenção estatal, e consequentemente isso determina muito um período de mais ou menos 45 até 64, um período importante na história, um período desenvolvimentista, inclusive essa ideia de desenvolvimentista como uma ideia que em muitos momentos predominou, apareceu na história do Estado brasileiro. Mas para a gente é importante da ideia de burocratização, que já é um conceito bastante debatido
no nos nossos encontros, né, a ideia de burocracia, mas para a gente é a compreensão do efeito que a burocratização teve na formação do Estado no Brasil. Ou seja, se a gente for pensar, é um momento de consolidação de um aparato mínimo do Estado. Aparato mínimo não, mas um aparato do Estado, e, consequentemente a forma e a consolidação disso. Esse é importante de ser levado em consideração porque é um momento em que vários instrumentos que hoje já estão consolidados e que são compreendidos desde o ponto de vista do direito administrativo, mas também da gestão pública, foram criados naquele momento e que ao longo do tempo foram sendo aperfeiçoados. Essa ideia gerencialista é uma ideia mais contemporânea. Bresser Pereira, que é um autor que elaborou e consolidou a ideia da reforma do Estado, a reforma gerencial do Estado no Brasil, ele vai dizer que o primeiro momento de gerencialismo foi com o Decreto 200 em 1967, instituído pelos governo militar. Aquele foi um momento de facilitação e descentralização de determinados aparatos estatais, ou seja, uma tentativa de dar maior autonomia na gestão pública e, consequentemente, dar maior capacidade gerencial para o Estado. Mas, em 1988, Bresser vai dizer que a crítica que Bresser faz é que a Constituição de 88 foi o chamado retrocesso burocrático, porque voltou, né, 67 até 88 voltou a consolidar e dar maior ênfase à burocracia. Mas a ideia gerencial aqui é tomada nesse momento para a gente da década de 90 e, sobretudo, da reforma do Estado de Bresser Pereira do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. A reforma do Estado é algo que inicia em 1995, né, com a chegada de Fernando Henrique ao poder e com a criação desse Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARE. Durante 3 anos, eles elaboram um documento chamado Plano Diretor da Reforma do Estado e durante 3 anos eles implementam essa primeira momento da reforma e em 98 consolida uma emenda constitucional que cria esse aparato da reforma. A reforma do Estado é uma reforma influenciada por debates internacionais, ou seja, vai pegar boa parte dos países da OCDE e principalmente Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos como os dois nomes principais da ideia de reforma do Estado, gerencial do Estado. São várias teorias que embasam essa reforma, não vou ficar detalhando aqui essas teorias. Para quem tiver mais interesse sobre a reforma do Estado de 98, acho que o melhor trabalho que define que descreve essa reforma é o trabalho da professora Ana Paula de Paula, que inclusive já está como bibliografia complementar em diferentes momentos do curso. Vale a pena ler o trabalho dela e o livro dela, chamado Por uma Nova Gestão Pública. E basicamente a ideia desse momento da reforma gerencial foi uma tentativa de predomínio da técnica também. Como? Ao invés de ser a técnica pelo racionalismo legal, que era um método burocrático, era uma tentativa de afastamento da administração pública dos conflitos dos interesses políticos. Ou seja, uma tentativa de isolar, conter determinados interesses políticos da esfera da administração pública e, consequentemente, dar maior coerência a essa esfera da administração pública, da gestão pública, na condução dos processos das decisões públicas. Então, de alguma maneira, o grande contexto da ideia
o embasamento da ideia da reforma gerencial era uma maior capacidade de decisão decisória do gestor e, consequentemente, uma menor interferência dos interesses políticos que, de certa maneira, atrapalhavam até a própria condução do Estado. Os instrumentos que a reforma do Estado realizam como ferramental para esse argumento, para essa ideia, como, por exemplo, uma ideia de um Estado menor, um Estado mais enxuto, um Estado focado nas funções estratégicas. Então, esse é o aparato que a reforma gerencial valoriza, a função estratégica. O fundamento disso é justamente uma contenção dessas interferências políticas, desses interesses políticos na esfera do Estado. E essa reforma gerencial também tem uma grande influência dos métodos da administração privada, das ferramentas da administração privada na sua condução. Então, de certa maneira, essa tentativa de isolamento, de conter determinados interesses políticos na esfera gerencial, de certa maneira, também possibilita que a gerência, que a gestão adote instrumentais a partir de uma racionalidade empresarial para que alcance os melhores resultados. Então, a ideia, o pressuposto disso também associa ou permite uma maior transmissão, uma maior influência de técnicas privadas da administração na gestão pública. E eu falei anteriormente do enfoque estratégico que era dado na ideia de Estado. Portanto, a ideia de Estado se consolida ou se realiza nessa parcela estratégica, nessa instância estratégica, que é uma instância bastante enxuta, que de certa maneira contém determinadas influências, interesses políticos, contém no sentido de segurar determinados interesses políticos. Agora, uma questão muito importante na ideia de reforma é a ampliação desses aparatos de quase-mercados. E aí se dá desde o ponto de vista de privatização até o ponto de vista de atividades não exclusivas do Estado. Essas são duas categorias, inclusive, que são usadas pelo Bresser Pereira e pelo Ministério da Reforma do Estado para conceituar a ideia de reforma do Estado em 95. A reforma do Estado, então, nessa perspectiva de quase-mercado, vai se dar numa maneira de descentralização, de maneira de transferência do Estado para determinados órgãos, determinados setores, ou entes privados, empresariais, no caso da privatização, ou até mesmo entes de interesse público, o que na época, com grande influência de alguns autores, chamadas, inclusive a Ruth Cardoso, na época a primeira dama, mas também uma professora universitária, uma teórica, ela é chamada das organizações da sociedade civil. Essa descentralização, esse tipo de transferência, ele vai ser fomentado justamente nessa condição do chamado quase-mercado, ou seja, na crença, na confiança de que determinados aparatos, determinadas ações, campos de atuação do setor público poderiam ser melhor desenvolvidos se fossem atribuídos a uma determinada concorrência, ou se a concorrência fosse uma forma de realização desses aparatos. Por isso, chamados de quase-mercados, ou seja, o aparato do mercado, a lógica do mercado dada também nesses campos de atuação do Estado. Claro, em alguns casos se daria por privatizações e aí concessões mesmo para determinadas empresas. Em outros casos se daria por interesse de organizações da sociedade civil ou espaços públicos não estatais, inclusive utilizando essa nomenclatura que era adotada pelos autores, que eu não tinha falado anteriormente, para consolidar essa ideia de concorrência, consolidar essa ideia de atuação nesses quase-mercados.
A base para isso, esse é um aspecto importante que fundamenta grande parte da discussão da reforma do Estado, do modelo gerencial de Estado, inclusive foi um dos pontos de crítica no debate passado com o professor Rafael Machado. A base é uma realização por meio de contratos, ou seja, o Estado, o órgão estratégico, transfere, descentraliza por meio de contrato determinada parcela de prestação de serviço público, seja para uma empresa ou seja para um órgão da sociedade civil. Então, o gestor público deve ser um gestor desses contratos. Então, o Estado se realiza muito mais, ao invés de ser um Estado máquina, em que ele próprio realizava a função pública, ele passa a ser mais uma compreensão de um Estado em rede, um Estado em que conecta diferentes fornecedores, diferentes setores que atuam nesses chamados quase mercados. E por fim, a gente vai ter um norte da administração pública que é chamada administração pública societal. Essa é uma nomenclatura que teve a sua maior predominância durante o período do início dos anos 2000 e, sobretudo, durante o governo petista, do governo Lula, mas não foi só algo adotado no nível nacional, ou seja, a administração pública societal, na compreensão da Ana Paula de Paula, que é a pessoa que vai dar fundamento para essa ideia, essa escola, vai nascer de administrações municipais, vai nascer de experiências municipais e, posteriormente, com a chegada, com a ascensão do presidente Lula ao poder, em 2001, aí sim vai começar, 2002, 2003, aí sim vai começar a realização dessa ideia de administração societal também na esfera pública, na esfera federal, o que apresenta alguns desafios se a gente for pensar em termos da sua realização. Por que o societal aparece nessa compreensão? Porque o método democrático e o compartilhamento de poder aparece como uma forma de organização da administração pública. Esse debate, por exemplo, durante a administração federal, no governo Lula, ele foi tomado também como uma ideia forte, ou seja, existia um período que a Secretaria-Geral da Presidência da República, que era responsável pelas as articulações com setores societais, ele vai tentar estipular a ideia de um método participativo, ou seja, participação como um método de governo. Basicamente, a ideia de societal é uma ideia de projeção da sociedade como uma espécie de ampliação dos espaços participativos, né? Mas esse conceito ele vai ser tomado a partir de experiências muito pontuais, e esse é um dos pontos de crítica a essa ideia de societal, porque foram casos, algumas práticas de administrações públicas locais que adotaram isso, que realizaram dessa maneira, algumas práticas não tão padronizadas, ou seja, o método participativo era um método, cada lugar aplicava então, consequentemente, carecia dessa padronização, mas a intenção, a ideia de elevação da sociedade, da participação da sociedade, foi uma ideia muito importante, era uma ideia principal e que consolida essa ideia da administração societal. Em contraponto ao método da administração gerencial, que eu falei anteriormente, justamente a administração gerencial tinha essa maior capacidade de implementação, de realização, enquanto na societal ela tinha ideias, tinha marcos, conceitos, ideias centrais, mas que demandava, que carecia de uma maior padronização, uma maior realização. Mas, sem dúvida, a ideia de societal, hoje em dia menos
aparente, menos importante do que foi até 2016, ela demarca uma forma de administração pública, uma maneira de se realizar, justamente porque, de certa maneira, durante esse período chamado modo petista de governo, e além disso também algumas práticas em outros partidos, mas sobretudo nos partidos mais à esquerda, eles fundamentavam esse método participativo como um método de também, de certa maneira, adequar a gestão pública a esses diferentes atores que passavam a ser importantes no processo decisório. Além disso, e acho que é importante destacar a, essas instituições, é necessário levar em consideração que os conselhos de políticas públicas, instâncias dedicadas à participação social, em muitos casos, inclusive já universalizados em municípios, nos estados e na União, eles foram espaços de realização dessa forma da chamada administração pública societal. Claro, ainda diferentes estudos ainda podem apontar, ou seja, ainda apontam a capacidade e efetividade desses espaços de conselhos. Estudos apontam também a ideia de representação que esses conselhos e que esses atores que ocupam esses espaços de conselhos têm, mas de certa maneira é importante destacar essa ideia e essas instâncias, porque hoje em dia é um legado e é uma forma de realização da política pública, e é um legado que novas atuações ou modificações devem levar isso em consideração, ou seja, é uma trajetória, uma dependência que vai ser dada daqui para o futuro. Quando eu falei que a ideia de disputa era uma ideia que associava, ou seja, muito mais para destacar essa tensão que se estabelece entre as quatro formas de realização da administração pública. Claro, nem sempre a gente verifica essas quatro formas em todos os momentos da administração pública, em todos os atos, mas uma ou outra, em alguns casos, ou em alguns casos as quatro acontecendo simultaneamente, demonstram que se estabelece um ambiente de tensão. Por que isso é importante, né? Associado um pouco ao que o debate do texto obrigatório da aula se propõe. Porque para pensar a administração pública no Brasil, atualmente, a gente precisa levar isso em consideração, esses diferentes momentos da administração pública, diferentes formas de realização da administração pública, diferentes características que, muito mais do que serem modelos específicos ou formas de padronização de realização de determinados serviços públicos, eles se consolidam como conceitos para a gente, eles se consolidam como ideias, e se consolidam como teorias para a gente compreender como que e projetar, pensar como que a própria administração pública pode se realizar na prática e no cotidiano. Uma provocação para vocês pensarem sobre o tema de vocês, de estudo de vocês, ou pensarem sobre o objeto, como o objeto de gestão pública se realiza nesse tema, porque nesse tema pode se dar essa convivência tensa, né? Essa tensão entre esses diferentes aparatos, seja por uma entrevista por um determinado gestor público que tem uma posição gerencial e que realiza, gere determinados departamentos muito mais no modelo burocrático, mas que de certa maneira também se realiza de maneira a partir da lógica gerencial, e como se realiza essa atenção. Em alguns casos, a gente vai ver, eu acho que diria em muitos casos, a gente vai ainda ver raízes patrimonialistas na indefinição do espaço público. Então, o patrimonialismo convivendo com esses diferentes gramáticas, essas diferentes formas de realização do público. E além disso também, se for estudos mais participativos, até mesmo pensar como participação e patrimonialismo pode, por exemplo, por mais que sejam
esferas antagônicas, de certa maneira, elas ainda são realizadas simultaneamente, seja até mesmo por entes da sociedade civil que, de certa maneira, ainda podem eles mesmos carregarem esferas ou realizações, formas de realização patrimonialistas, ou seja, não tomar próprios setores e atores da sociedade civil como virtuosos que estão sempre levando o interesse público e que detêm esse interesse público, porque em alguns casos até eles mesmos podem podem ter pensamentos mais fundamentados na lógica patrimonialista. Então, a ideia de disputa se coloca aqui para a gente justamente como essa possibilidade de reflexão dessa tensão que se estabelece. Uma tensão que pressupõe a convivência, mas que não uma convivência harmônica ou não uma convivência complementar, mas uma convivência que em diferentes momentos pode estabelecer ou apresentar de maneira tensa.